Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, vamos entrando, já entrei falando porque já quero esclarecer que a live vai ficar gravada, então para você que for entrando aos pouquinhos e ver eu aqui já falando, fique tranquilo porque a live vai ficar gravada. E hoje é um dia muito especial porque é a primeira live de 2021, uhul! Eu passei muito bem a virada de ano e eu espero que você também tenha passado e eu tô muito feliz por estar aqui novamente, numa nova fase, claro, né? E vamos começar a live, né? A primeira live de 2021 com o pé direito, porque hoje eu tenho uma convidada muito especial. Hoje eu não vou estar sozinha, é a primeira live compartilhada que eu vou fazer aqui na minha página, né? E vai ser com a minha queridíssima colega, a Juliana Moreira. Ela é nutricionista e hoje nós vamos falar sobre comida, fome, como é que você se alimenta, né? Como que você tem se relacionado aí com a maneira de se alimentar? Você tem se alimentado de uma forma saudável, não saudável? E eu não estou dizendo de questões relacionadas a nutrientes, não. Eu estou aqui me referindo se quando você come por estar com fome mesmo. Bia, como assim? Quem aqui já ouviu falar daquela famosa frase, né? Fui atrás da felicidade e voltei com uma panela de brigadeiro. Ó, eu dentro da minha família, a gente tem um hábito de que sempre que a gente tem alguma coisa para comemorar, a gente faz o quê? A gente vai e usa do alimento para comemorar, do alimento, enfim, para extravasar aquela energia, aquele afeto, enfim, aquele motivo que a gente está ali comemorando. E é um hábito que a gente criou. E se você parar para pensar, a comida geralmente ela tá sempre presente nas nossas festividades, né? Até às vezes usando do alimento para suprir angústias, e é exatamente nesse ponto que a gente vai falar aqui, porque muitas vezes a ansiedade, né, as pessoas que sofrem de ansiedade, de estresse do dia a dia, vão saber muito bem do que eu tô falando, porque geralmente é o público que busca no alimento para aliviar a tensão, para se distrair e até transferir alguns sentimentos como raiva, tristeza, né, que a gente pode colocar aqui como algumas emoções negativas, né? Então, dito isso, fazendo aqui uma introdução do que de fato vai ser essa live para você. Se você conhece alguém que vai se beneficiar com esse tema, tem aqui um aviãozinho que você pode clicar e compartilhar para essa pessoa, mesmo que ela não possa estar ao vivo aqui conosco, mas ela pode assistir depois, que não vai ter problema nenhum, afinal o que importa é o conteúdo que vai estar aqui disponível para vocês, certo? Mas aí, né, vamos falar um pouquinho aqui sobre do comer excessivo, né? Até para daqui a pouco a Juliana já vir aqui, já colocar também para nós a opinião dela sobre a fome excessiva, né? Então, para dar uma introduçãozinha aqui pra gente, existem dois tipos de fome, tá, gente? Existe a fome física, que é óbvio, todo ser humano sente fome, que é essa fome física, e tem a fome emocional. Mas, Bia, como assim fome emocional? Isso existe? Como é que eu faço para identificar, né? A questão é que sempre quando a gente fala sobre fome, sentir fome, se alimentar, a gente sempre está achando que está suprindo uma necessidade física. Mas eu posso dizer aqui que muitas vezes o emocional está constantemente ali envolvido. Quem aqui nunca, por exemplo, teve uma experiência de estar nervoso ou estar muito triste, onde, por exemplo, quando está muito triste não sente vontade de comer, e quando está nervoso e ao comer aquela comida não cai muito bem? O seu afeto, ele afeta diretamente na forma como aquele alimento vai ser digerido, vai, enfim, entrar no seu organismo. Então, o que acontece muitas vezes é que essa fome emocional, ela tem uma dificuldade maior das pessoas de ser identificada. E aí você pode me perguntar, então tá bom, então vamos lá, já que você está falando que existe dois tipos de fome, a física e a emocional, então como é que a gente identifica a fome emocional? E aí eu te digo, todas as vezes que você se alimentar que não for por fome, é a fome emocional que está falando. Só que o que acontece? Quando estamos dominadas ali pela ansiedade, pelo estresse, pelo nervosismo do nosso dia a dia, a nossa mente, ela é uma ferramenta assim, ela é incrível. Ela é tão incrível que ela vai buscar ali de uma forma sem você perceber
para tentar liberar aquela tensão que o seu corpo está sentindo. E aí o que o seu cérebro faz? Ele emite uma mensagem lá para você comer e você logo entende: estou com fome, preciso comer alguma coisa, né? Quem aqui também nunca conheceu aquela pessoa que está com fome o tempo todo, que está o tempo todo comendo, né? Geralmente ansioso sempre tem uma balinha na bolsa, na gaveta, porque sempre vai colocar alguma coisa na boca para distrair, para extravasar aquela energia, né? E aí, dito isso, explicando aqui para vocês da fome emocional, eu quero já agora convidar a Juliana para ela já ir complementando o que eu tô falando aqui, já que deu tempo de vocês irem entrando, né? Se acomodando no lugar. E separa aí o caderninho, eu sempre falo, né? Separa um caderninho, uma caneta, porque vai que a gente fala alguma coisa importante que você pode correr o risco de esquecer, então já anota aí, tá bom? Então aproveita que se você não pegou, aproveita que eu vou colocar aqui a Juliana e dá tempo de você. Estou aguardando a Ju aceitar. Vamos lá. Juliana, seja bem-vinda. Estamos te aguardando. Olá. Olá, Bia, tudo bem? Oi, Ju. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, sim, graças a Deus. Seja muito bem-vinda! Que bom ter você aqui. Tenho certeza que você vai contribuir muito positivamente, não só para mim, que também estou aqui para aprender, tá? Eu vou sentar aqui na cadeira para te ouvir um pouquinho, porque eu sei que eu sempre tenho algo para aprender com os meus pacientes, com os meus parceiros, né? Então, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Esse lugar aqui vai ser nosso, e junto com as pessoas também que se sentirem à vontade para estar interagindo aí conosco, né? Ju, apresente-se, fale quem é você para o pessoal. Primeiramente, né, queria agradecer pelo convite, né, mais uma vez, né, dividir a live com você, né? A gente já fez um vídeo anteriormente, né? Muito obrigada pelo convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, me formei no ano de 2017, né? E desde então eu venho atuando na área hospitalar, né? O meu maior foco até o momento foi com idosos, né? E agora eu estou migrando mais para essa parte de educação nutricional. É uma parte bem interessante, que vem crescendo bastante, e a gente vem percebendo que a população está precisando ainda mais na situação que estamos vivendo, né? Na pandemia, né? E queixas de ganho de peso aumentaram, sim, absurdamente, né? Então, eu me vi em um momento que achei que deveria migrar para outros rumos, né? Conhecer novas experiências, e estamos aí. Opa! Mas você falou uma coisa que é muito verdade, né? E, inclusive, a Ju falou uma coisa muito importante. A gente já tem um vídeo gravado que ficou muito, muito bom, que é quando a gente está discutindo, inclusive, sobre como é que a gente pode usar dos alimentos para diminuir os sintomas da ansiedade. Então, para você que não pôde assistir esse vídeo, não perca. Tá lá no meu canal do IGTV ou no canal do YouTube também. Não perca, porque também está imperdível e vai complementar ainda com essa live. Maravilha! Ju, eu dei uma introduçãozinha aqui falando sobre a diferença da fome física para a fome emocional, né? E eu queria saber da sua opinião diante disso, né? E aproveitando para te perguntar, você como nutricionista, o que acontece, né? Eu observo e eu tenho consciência de que, devido à dificuldade das pessoas verem que muitas vezes a forma como ela se relaciona com o alimento é de total influência emocional, ela geralmente vai procurar o nutricionista primeiro, por achar que é de fato alguma compulsão alimentar, de que ela está engordando ou, enfim, tendo algum outro problema por conta dela estar se alimentando de forma irregular, enfim, né? E aí eu queria saber como é que você, como profissional, identifica nessa hora, quando vem um paciente, se vocês conseguem de fato identificar se é ali um caso emocional ou não, e como geralmente é o acompanhamento de uma pessoa nesse caso aí. Bia, isso que você falou é totalmente verdade. O paciente, ele realmente nos procura primeiro, porque, na verdade, a primeira preocupação dele não é tratar o emocional. Ele quer tratar a estética corporal, né? Aquilo Sim. que está incomodando aos olhos dele, né? Então, a estética corporal, para eles, geralmente estão em primeiro lugar, né? Então, Uhum. como que a gente identifica? Geralmente não é na primeira consulta.
até mesmo porque na primeira consulta é uma anamnese, é uma conversa, então isso vai ser identificado a partir da segunda ou terceira consulta, né? Que a gente começa a perceber. E o que que a gente percebe? Zero resultados. Então, assim, o nutricionista deu a proposta e nada muda. E aí a gente começa a se questionar que alguma coisa está errado. Se o plano Sim. alimentar está totalmente correto, se há uma prática ou não de atividade física, a gente acompanha toda a rotina do paciente e não tem absolutamente nenhuma evolução, alguma coisa está errada e aí a gente começa a desconfiar. Então, o que que a gente geralmente pergunta? O que que você sente quando você se alimenta? É, é prazer? É culpa? E aí a gente começa a investigar isso para posteriormente encaminhar para um psicólogo, porque realmente a gente tem uma base na faculdade de psicologia, mas nada como um profissional para atuar junto com a gente para, né, o paciente estar muito melhor assistido. Sim, sim. E você falou uma palavra aí que eu com certeza não poderia deixar de citar na live de hoje, que é a questão da culpa, né? Porque parando para Sim, pensar, geralmente o alimento ele é usado para aliviar, trazer alívio, bem-estar, mesmo que a pessoa esteja mal. E aí, quando a uhum, pessoa cria consciência de que aquele alimento que ela está comendo, né, ela se sente culpada por estar comendo e aquilo vai ter ali uma consequência ruim para ela, ela entra em mais conflitos ainda, porque ela fala: se eu uso do alimento para extravasar, quando eu não tiver o alimento, o que que eu vou fazer? sim, sim. Isso que você falou é muito real, porque o paciente, ele começa também a se questionar, assim como eu, nutricionista, percebo, ele começa a se questionar, porque ele acha que aquela necessidade é uma fome física, mas não é, é uma fome emocional. E o que acontece? Ele está com aquela ansiedade, aquela sensação, e ele quer que aquilo passe. O que, que ele faz? De alternativa, ele vai comer. Só que ele começa a perceber que ao comer, não passa. E ele vai, come de novo, e come de novo, e come de novo. E aquilo precisa ser tratado, não vai resolver. Então, é nesse momento que a gente percebe que tem que ter intervenção de um psicólogo ali, porque não vai evoluir, não vai para frente, não vai para trás, estaciona num lugar e ali fica, entendeu? Sim, sim. Falando especificamente da ansiedade, que é a demanda que eu atendo diariamente, né? Eu percebo que isso é muito comum nesse público. O alimento Sim, ele se torna algo fundamental no dia a dia dela. E eu percebo também que a angústia que esses pacientes sentem na medida que eles descobrem que a forma como eles estavam se alimentando estava trazendo mais malefícios do que benefícios, isso traz uma angústia muito grande. E aí é interessante pensar assim, a comida ela está sempre presente, né, Ju? Sempre presente. hum, E as pessoas tendem a comer mais, por exemplo, quando elas estão de férias. A gente acabou de passar por um período em que as pessoas de fato abusam demais na alimentação, né? E a gente também está num período do ano, janeiro, onde a ansiedade das pessoas está muito elevada. Então, o que acontece? Ela é muita novidade. Ano novo, expectativas, o que será de mim agora? O que eu vou colocar em prática dos planos que eu tenho para mim? E é muito comum a gente ouvir o quê? Em janeiro eu vou começar uma dieta. Em janeiro eu sim, vou mudar minha alimentação. Só que aí, como é que fica a cabeça dessa pessoa, né, Ju? Ela tá ansiosa, ela quer colocar alguma coisa em prática, mas ao mesmo tempo ela desconta na comida, né? E aí eu queria pensar aqui com a gente, entre nós aqui, para também compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando, que tipos de dicas, né, será que a gente pode disponibilizar para eles? Para, por exemplo, né? Porque a gente começou aqui falando dos dois tipos de fome que existe: a fome física e a fome emocional. Então a gente já está aí, né, mostrando que existem algumas formas da gente identificar de que fome eu estou me referindo, né? E aí, por sim. exemplo, na hora que acontecer, né, da pessoa recorrer ao alimento, mas ela está recorrendo por esta forma emocional, você como nutricionista, que dicas você daria para ela?
Bia, existem muitas alternativas que a gente pode sugerir para o paciente, né? Eu não sei se você já viu, ou se é o pessoal que está assistindo já viu, né? Na quarentena, teve um meme, né, que ficou bem conhecido. Então, as pessoas começaram a colar papelzinho na geladeira e escrito assim: Você não está com fome. Inclusive, aqui em casa eu aderi Ótimo! porque assim, né, a gente tem que participar. Então, eu comprei a minha plaquinha, Olha geladeira só! sem comida. Por quê? Porque isso acontece com todo mundo. Então, Sim! assim, é uma brincadeira que rolou, né, em vários blogs de nutricionista e tudo mais. Então, eu colocava um bilhete bem grande na geladeira: Você não está com fome. Porque é uma incessável vontade de estar o tempo todo abrindo a geladeira. Pode estar Uhum. vazia, mas se está ali abrindo a geladeira para ver se tem alguma coisa para beliscar. E é Sim. uma das dicas, né, que auxilia bastante a gente colocar esses bilhetinhos para a gente mesmo. Opa, não estou com fome. Agora é emocional. Agora sim, agora é fome fisiológica. Então, é legal Sim. essas brincadeiras. Bacana, Ju, e é legal que é um exercício mental, porque, por exemplo, quando as pessoas elas começam a terapia, né, elas trazem lá todos os comportamentos disfuncionais, vamos assim dizer. O que é um comportamento disfuncional? É um comportamento que ela tem no dia a dia dela que provoca ali uma série de consequências ruins, né? E aí o que acontece? Quando ela fala daquele comportamento ruim, disfuncional que ela está tendo, que não está agregando na vida dela, ela ainda não tem consciência de que ela faz muitas vezes no automático, né? Sim, E a questão da fome é muito isso também. Ela já sente ansiedade, vou comer. Já é automático, ela já vai pegar o doce sem antes se questionar, né? E sim, aí, o questionamento, né? Você colocar para a pessoa para pensar, mas você está com fome? Já é um passo antes mesmo dela ter esse comportamento compulsivo. Mas a ideia do bilhete ela é muito melhor ainda e serve até para complementar, porque é algo visível aos olhos. Então, ou seja, sim. se no desespero dela ela esquecer de refletir diante daquilo, de tipo, mas por que eu estou comendo? Que vazio esse alimento tá eu estou querendo que ele preencha na minha vida, nesse meu momento de agora. O bilhete vai desencadear esse pensamento dela, que mesmo que ela esteja aprendendo ali, ainda não é um hábito. Então, não é todas as vezes, principalmente nos passos iniciais, não é todas as vezes que ao comer ela vai se perguntar. E a ideia do bilhetinho é ótima por isso mesmo. Tem algumas outras coisas que a gente pode fazer, né? Então, atividade física, né? Atividade física já é comprovado cientificamente, né, que causa um relaxamento, tem liberação de hormônios. Então, assim, tá com vontade de comer? Não é fome física? Identificou que não é fome física? Então, vai se alongar, coloca uma música, vai meditar, toma uma água. A ingestão hídrica ela é essencial também, porque água é vida, né? Então, assim, Sim. antes de comer, né, beba água, né? Tente se distrair. O que eu falo com distração? Eu tô querendo comer, querendo comer, querendo comer. Então, vou distrair a minha mente com outra coisa. Então, vou entrar no Instagram que eu gosto, vou assistir um vídeo no YouTube que eu gosto. Distrai a mente do foco da comida. A gente fala Uhum. para fazer isso 3 vezes, se aquela vontade continuar, aí você vai e come, né? Porque também não dá para ficar, né, morrendo de vontade. Então, eu acho que o ideal mesmo é esse questionamento, se realmente é fome física ou emocional, tentar distrair sua mente. E se for beliscar, tente beliscar, né, coisas menos pesadas. Então, frutas, sucos, nozes, castanhas, algo que não seja totalmente assim industrializado, que vai causar prejuízos tanto estéticos, né, com a ganha de Uhum. peso, quanto, né, a questão de culpa, né? Então, é esse o foco que a pessoa tem que seguir, né? Sim, sim. E é interessante que quando as pessoas estão nesse nível de estresse, elas não descontam nunca numa salada, né? Nunca numa É, maçã, nunca. nunca num alimento saudável, né? É sempre o chocolate, é sempre aquela pizza, um pão, né?
E Ju, assim, de uma forma muito clara, por que que as pessoas descontam em alimentos que muitas vezes têm consciência de que não vai trazer assim, dizendo em questão de excesso, né? Não que a gente esteja aqui para dizer que as pessoas não possam comer uma pizza, um chocolate, muito pelo contrário, Sim. né? Mas uma pessoa que muitas vezes ela tá ali ansiosa, ela não tem vontade de cozinhar. E aí, quando ela vai se alimentar, mesmo que ela esteja procurando pelo alimento especificamente para aliviar aquela tensão, ela vai comer a primeira coisa que estiver à frente. E aí, muitas vezes, é o quê? Um alimento industrializado, é as famosas besteirinhas, a bala, o chiclete, chocolate, a bolacha, né? E por que que, na verdade, né? Porque diz, né? Diz, já ouvi falar, né? Que é o corpo que pede, né? Mas aí, se a gente está falando aqui de uma forma emocional, né? Inclusive, é uma coisa que você falou naquela primeira vez que a gente fez o vídeo, da questão de que somos ensinados lá quando somos crianças, né? De que fez alguma coisa legal, ou se não está fazendo alguma coisa legal, dá um doce para ela, né? Então, por quê? Por que que não a salada? Por que que não descontar no exercício físico? Por que que a gente sempre tende o cérebro ir nos encaminhar para aquela comida que pode ali, com o decorrer do tempo, trazer malefícios para a nossa saúde? Olha, Bia, eu ouso dizer, né, que assim, o alimento, né, para o ser humano em si, ele é vida, né? E existe um equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio, nada tem malefícios extremos, né? Se existir um equilíbrio. Porém, o fato da mastigação, do sabor dos alimentos industrializados e doces são mais prazerosos e uma vez que nosso paladar já foi adaptado para isso desde a infância, nosso corpo já está acostumado. O corpo do ser humano, né? Ele é totalmente adaptável, né? Então, assim, a gente se adapta a uma coisa e em certo momento da vida só vamos mudar se isso partir de nós, essa decisão, né? Que é todo um Sim, processo, não, nada é do dia para a noite. Então, assim, eu ouso colocar o alimento assim, se mal utilizado como uma droga, né? Então, sim, assim, por exemplo, eu uso ele para saciar aquilo que está me incomodando, aquela ansiedade, algum problema pessoal que eu não contei para ninguém. Eu uso aquele alimento como uma forma de me suprir momentaneamente. Então, no momento que eu estou comendo, eu estou suprindo aquele vazio, aquela emoção de alguma maneira. Somente sim. no momento que eu estou comendo. Então, acabei de comer, passou, aquela sensação vai voltar. Então, Uhum, por isso a importância do tratamento contínuo com o psicólogo, com o nutricionista, porque não vai passar. Ele vai uhum. passar naquele momento. Ai, nossa, me fez muito bem, relaxei. Mas vai voltar, aquela sensação vai voltar. O alimento não tem esse poder de curar. Essa é a Uhum, verdade. É uma sensação sim. totalmente momentânea. Sim, e muitas vezes as pessoas têm a sensação de que é o alimento que tem controle sobre elas. E na verdade não, né? Sim, Nunca sim. foi o alimento. É sempre você que falta ali uma base, um autocontrole para você saber ter uma escolha diferente, ter uma postura diferente em como gerenciar aquelas angústias. Mas aí, por exemplo, pode ser que alguém aqui se pergunte, mas será que só existe fome emocional, né? Esse comer, quando se trata de uma emoção que está falando alto e não aquela necessidade física de se alimentar? Será que só existe um lado negativo? E aí eu quero compartilhar até com vocês aqui que não. Também tem uma questão que a questão da saudade, né? Por que eu estou falando isso? Você teve ali em algum momento da sua vida, algum momento muito prazeroso. Você sente saudades desse momento. E aí o seu cérebro para te levar naquela lembrança. E você vem com aquele desejo, nossa, que vontade de comer aquele bolo que a minha avó fazia quando eu era criança. E nesse caso, a gente já não está falando de uma alimentação em que ela está sendo usada para o mal. Ela não está usando, não está sendo usada para preencher um vazio no sentido de raiva, tristeza, estresse, ansiedade. É um sentimento de saudade. E quem nunca, né? Por exemplo, quem estiver nos assistindo pode até deixar aqui nos comentários se já tiver acontecido.
Quem nunca, ao comer algum alimento, tomar alguma bebida, de falar, nossa, parece que eu voltei no tempo. Parece que eu estou lá Sim. sentada na mesa com a minha avó, tomando suco de limonada, comendo bolo. Então, o alimento, ele é tão, né? Você falou da questão de ser tão essencial para a nossa vida, porque ele, além de poder, se a gente não souber como se alimentar, além de poder nos trazer muitos malefícios para a gente, ele também pode trazer muitos benefícios. Porque olha que lindo a nossa mente encontrar uma forma, e junto com o alimento, de nos enviar até aquele dia que foi especial. Já aconteceu isso com Sim. você, Ju? Já, muitas vezes, sempre tem, né? E o legal Uhum, de você falar isso é que a gente consegue identificar qual que é a fome emocional boa e a fome emocional ruim. Porque a exatamente. fome emocional ruim, a gente vai sentir culpa depois, porque não saciou. Sim, Agora, a fome sim, emocional boa, né? Aquela que dá saudade, como você mesmo pontuou, é aquela que a gente vai comer aquele bolo, vai sentir prazer. Nossa, que delícia, que bacana, que sim, saudade que eu tava. Então, a gente consegue identificar, porque vem o sentimento de prazer quando é uma coisa legal, e quando não é, vem aquele sentimento de culpa, de não saciou, não preencheu, sabe? sim, sim. E sem falar também, e aí voltando, né, para essa diferença da boa alimentação para a má alimentação que muitas vezes a gente usa ali no nosso dia a dia, e que é o nosso emocional que está ali no controle daquilo, é pensar que muitas vezes uma pessoa ela tem uma limitação, aí vamos usar aqui o exemplo da diabetes. A pessoa tem diabetes, ela sabe que ela tem uma limitação, vamos dizer assim, né? Talvez exista algum outro termo que seja mais apropriado, mas vamos pensar de que ela sabe que ela deveria ter um outro tipo de relação com o alimento. Só que é o que ela faz, ela, na hora de selecionar o que ela vai comer, ela acaba selecionando justo aquele que ela não pode. Na prática, né, com as pessoas que eu acompanho, quando isso acontece, eu falo para elas: isso é autossabotagem. Você está usando do alimento para se sabotar, porque você sabe Sim, que você não pode, você sabe que aquele alimento pode trazer sérios riscos para você, mas ainda assim você está escolhendo incluir ele na sua alimentação. Então, olha sim, o poder que as pessoas, nós seres humanos, transferimos para o alimento. sim. Citando, né, o diabético, já que você citou, atender diabéticos é sempre um desafio, porque o diabético, a maioria, acho que assim, 90% deles, eles sempre falam, não, eu não tenho diabetes, eu tenho um pouco de diabetes. Não é A que eu seja pré-diabetes, diabético. né? É, sempre a glicemia pode estar 400. Ah, eu sou pré-diabético. Então, assim, tratando-se dos diabéticos em específico, né? Existe primeiro, tem que ter uma autoaceitação para iniciar o tratamento, né? Então, não, eu tenho diabetes e junto com a minha nutricionista, com a minha psicóloga, se houver necessidade, a gente vai fazer um plano alimentar e quando for necessário, a gente vai colocar alguns alimentos que podem ser permitidos, com um controle, com uma avaliação, sempre tirando o destro. Então, assim, não é que nada seja impossível. Não é que nunca mais ele vai comer doce. Se a gente fizer um plano alimentar correto e direitinho, ele vai ter as exceções dele. O problema Uhum, é a compulsão mesmo. O fato uhum, de eu dizer não pode, então, é uma palavra que a gente não está usando mais, o fato de não pode, essa palavra assusta. Então, é como se sim, nunca mais ela fosse comer. Então, a gente sim, sempre usa a palavra equilíbrio, ensinar para o paciente o que é exceção, o que é hábito, né? Então, por exemplo, toda sexta-feira, eu como só de vez em quando, toda sexta-feira. Não, é um hábito. Se é toda sexta-feira, é um hábito, não é uma exceção. Então, a gente vai sempre explicando para o paciente para ele entender ao longo do percurso, né? E eu sempre falo que você também deve falar isso nos seus acompanhamentos. A evolução do paciente,
depende 90% dele, Sim, 10% de nós. Eu sempre sim. falo isso, porque às vezes eles vêm esperando algo, sabe? E 90% depende do Mágico, né? paciente. Isso. Sim, sim. Até porque, assim, é uma coisa para tudo, na verdade. Seja com um tratamento com um terapeuta, seja num tratamento com uma nutricionista, seja numa educação, seja, enfim, com a sua saúde de uma forma em geral, com a sua vida, a gente tem que se comprometer, a gente tem que se responsabilizar. Tudo é um processo. E muitas vezes, quando já existe a dificuldade, na verdade, de reconhecer, já existe a outra dificuldade que é o pedir ajuda, é o buscar o auxílio. E aí, quando chega ali na frente, por exemplo, da pessoa que pode estar te orientando, né? Porque às vezes eu viro para os meus pacientes e falo: não vai ser do jeito que você está esperando. A mudança vai ser mais difícil do que você espera. E o Sim. não, por mais, né, por exemplo, você falou da questão de substituir a palavra ou algo do tipo, é importante a gente pensar que mesmo que a gente mude as palavras, é sempre para trazer a consciência para a pessoa de que existe um limite, de que Sim. existe um autocontrole. Inclusive, né, a pessoa pergunta, Bia, então qual é a solução? Né? Todo mundo às vezes pergunta assim para mim, Bia, qual é a solução do meu problema? Eu falo, meu Deus, eu sou psicóloga, mas não tenho a resposta para tudo, né? Mas quando perguntam qual é a solução do meu problema, aí eu falo, a solução é algo que vai ser construído ao tempo. E essa solução, para você construir, você vai ter que aprender a ouvir não, a desenvolver aqui aquele seu autocontrole, como por exemplo, aqui quando a gente está falando da fome excessiva, né? E no caso aqui, o paciente ansioso que desconta sua fome, que desconta sua angústia na fome. A solução, nesse caso, é uma construção dessa consciência que falta muitas vezes de ele não compreender de que não é um alimento que tem poder. Não é um alimento. Sim. É ele. É ele que está no poder de escolher por ele. Só que acontece, a emoção quando vem para cima, que é quando ela está ali dominando, o paciente, a pessoa, ela se sente dominada. Ela se sente, ela recua, ela dá essa abertura por acreditar de que não tem outro caminho, porque não conhece, talvez, né? E, e eu acho que desfazer esse ponto de nó, muitas vezes, né, que é o criar consciência para tudo na vida, porque acho que todos os setores da nossa vida, né, Ju, você está na área da alimentação, eu estou na área na área do psicológico, mas em todas as áreas da vida sempre tem um nó, né? Um nó que é aquela dificuldade que você tem que ali trabalhar pouco a pouco para desfazê-lo, não é mesmo? Sim. E quais outras Verdade. dicas você tem para compartilhar conosco? As dicas que eu tenho, né, sobre a ansiedade e tudo mais, não foge muito do que eu já falei, porque, na verdade, mais dicas seria mesmo um atendimento personalizado, porque É, tem muitos casos que só entendendo a rotina, uhum, entendendo o trabalho, a profissão, o tipo de estresse que aquela pessoa está sofrendo naquele momento, né? Então, assim, dicas mais específicas, realmente só entendendo a rotina do paciente, porque tem coisas que a gente jamais imagina quando ele marca uma consulta via WhatsApp. Às é, vezes, né, conta um breve resumo, algo, né, e quando chega na consulta você vê que o trabalho vai ter que ir muito mais além, né? Mas voltando um pouquinho, né, só repetindo para se tiver alguém que entrou depois, então sim, praticar atividade física, ler, né? Ler, distrair a mente, beliscar, né? Frutas, beber sucos, ingestão hídrica. Então, liga para uma amiga, tá com ansiedade, conversa, né? isso, Acho que o diálogo é super uhum, importante, né? Nessa hora de distração, né? E também, né? Caso seja algo que a gente identifique que seja muito fora do normal, uma ansiedade que a gente acha que realmente já está avançada, tem como a gente prescrever chás, né? Então, chá de sim, passiflora, camomila, dependendo do caso, né, o médico, né, se for o caso, pode prescrever em cápsula, né, que não é o caso do nutricionista.
prescrever medicamento, né? Então, tem essas alternativas também, né? Ótimo. Parece que a Ju fez. Você, Ju, parece que fez a lição de casa, viu? Parece que você tem acompanhado meu material com essas dicas aí, hein, também. Porque sim, exatamente, eu assino embaixo, eu concordo. Leitura, procurar em uma outra atividade de lazer, uma forma de extravasar essa angústia é sim o mais indicado, desde uma leitura, uma atividade física, até um copo d'água, uma conversa com alguém especial, um filme, uma série, enfim. Algo que faça com que você extravase esse sentimento sem que seja colocando alguma coisa na boca. E se for o caso, procure usar desse alimento de uma forma inteligente e estratégica, né? Aqui nos comentários, Ju, né, tem uma pessoa que perguntou assim, o Bruno, existe algum alimento que é mais ingerido pelos ansiosos? Olha, eu arrisco dizer, né, pelos pacientes que eu acompanho, abusam nos fast foods e nos doces, né? E a questão assim, o problema não é nem que esses alimentos estão escritos lá, né? Estou aqui, ansioso pode comer, não está escrito isso não, né? Mas geralmente é a primeira opção desse público. Você concorda, Ju? Ah, com certeza. Para te falar a verdade, eu só conheci uma pessoa e uma colega de profissão, né? Que quando ela estava ansiosa, ela comia tudo que era alimento saudável. Ela Olha, comia demais, mas comia tudo que era saudável. E o pior de tudo, para você ver como que a alimentação é equilíbrio, é que ela comia compulsivamente, mesmo sendo alimentos saudáveis, e ela conseguia ganhar peso, mesmo comendo alimentos saudáveis, porque o que interessa, na verdade, não é o que, e sim o quanto e o equilíbrio, né? Então, tem sim, mas geralmente, né, é sim, brigadeiro, né, chocolate está no ranking, né? Dos ansiosos, né? O açúcar tem um poder, né, que a gente desconhece, mas cabe a nós nos controlar, como a gente já conversou aqui no início da live, né? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. sim. Tem gente falando aqui, Marisa, sou diabética e faço isso. Acho que ela se identificou com o que a gente estava falando, hein? Mas estou mudando aos poucos. Ótimo! O ideal é mudar mesmo o comportamento, procurar ali aos poucos. E quando você estava falando do exemplo, né, dessa pessoa que você conheceu, que mesmo descontando em alimentos saudáveis, né, ganhou peso, porque o alimento não estava preenchendo, mesmo que fosse saudável, não estava preenchendo aquele vazio que ela estava sentindo e que era de fato o emocional, né? Eu tenho o hábito, inclusive, de falar que muitas vezes a pessoa que olha para si, ela fala, nossa, eu estou engordando. Eu tenho o hábito de dizer que não é que você está incomodada com o ganho de peso, você está incomodada que o ganho de peso simboliza que aquela angústia está tendo agora uma forma, ela está se tornando visível. O que ela imagina que ao comer aquela angústia vai sumir, aquela angústia, na verdade, agora está se tornando ali, se acumulando no seu corpo, se tornando visível aos seus olhos. E muitas vezes nessas horas é quando as pessoas acabam olhando com muito mais cuidado, muito mais atenção para isso. Poxa, acho que de fato o alimento não está agindo da forma como eu esperava no meu organismo, né? E eu queria compartilhar aqui até uma frase, até caminhando já para o final, Gil, que diz o seguinte: para cada emoção assumida, não vira comida. Sim. Faz muito sentido, né? Essa frase, colocando tudo que a gente conversou, né? E não dá, realmente a gente precisa se tratar. Inclusive, nutricionistas mesmos, nós profissionais da área, somos nutricionistas, mas quando estamos com algum objetivo, a gente passa com a colega. Então, eu sou nutricionista, mas o nutricionista passa com outro nutricionista, né? Então, para ele me ajudar, eu ajudei ele, então, para a gente saber que a gente tem que estar junto, né? Então, não dá para psicólogo passar com ele mesmo, o nutricionista passar com ele mesmo, o médico passar com ele mesmo. Então, a população em si tem que ter essa visão, né? De que somos todos iguais. O nutricionista pode ganhar peso também, o nutricionista também pode ter ansiedade, o psicólogo também. O psicólogo também na vida pode, né?
Então tem até aquelas Sim. brincadeiras, nossa, mas o psicólogo ficou nervoso, nossa, mas a nutricionista não tem a barriga trincadinha. Então tem esses tabus, né, que a gente precisa quebrar ao longo do tempo, né? Sim, sim. E não é porque a gente está falando desse assunto que a gente também já não foi vítima disso um dia, né, Ju? Tanto da Sim, ansiedade, como também de descontar os afetos ali na comida. A questão que isso é uma vulnerabilidade do ser humano. Somos sim, vulneráveis e verdade. não tem problema nenhum em assumir isso para Totalmente o normal, mundo. né? Totalmente normal. O único problema que existe é quando você ainda não cria consciência disso, para você ter o despertar, né? Do tipo, nossa, vou tentar mudar meu comportamento, vou tentar ali buscar um auxílio ou em outras atividades, como restabelecer esse autocontrole e lidar com a minha ansiedade de uma forma mais saudável. Porque existe sim, para você que está assistindo a gente, existe sim como você se alimentar de uma forma muito saudável, mesmo comendo um chocolate, mesmo comendo uma pizza de vez em quando aí. E tem sim como você viver com a ansiedade equilibrada e agindo aí no seu corpo como ela realmente deve agir, que é te motivando, que é te dando energia, que é de fato colocando você aí em pé para ir atrás dos seus propósitos e para sentar naquela mesa junto com a família e desfrutar daquele jantar, mas por conta de ser um ambiente bom, de um sentimento gostoso, até o alimento vai vir melhor nessas horas, né, Ju? Sim, é importante o pessoal saber, né, que acho que o primeiro passo é o aceitar. O primeiro passo é procurar ajuda, né? Eu procurando Uhum, ajuda, eu acho que assim, metade do caminho percorrido, porque só quem sim, já precisou e procurou sabe o quanto é difícil tomar esse passo, né? Não, eu preciso. Eu escolho ter exato. ajuda. Eu escolho não estar sozinho, né? Exatamente, exatamente. E é dessa forma aqui, né, que eu também quero aproveitar para te agradecer, Ju, pela sua Obrigada. participação. Eu tenho Eu que agradeço. tenho certeza que não só eu, tá? Como você e todo mundo que participou aqui com a gente e que vai participar, né, quando assistir a live, vai ter sim ali algumas reflexões, alguns insights que pode fazer com que ela dê este primeiro passo, com que ela coloque ali na vida dela essas dicas práticas, seja do bilhetinho, seja se perguntar, mas o que eu estou querendo que esse alimento de função tem ali no meu dia a dia? Então, eu acho que, de fato, a missão está cumprida, né? Porque é com Sim, conhecimento que a gente ajuda, e esses conhecimentos, eles devem ser compartilhados, né, Ju? Que afinal, sim, com coisas do certeza. bem, a gente não pode guardar só para nós, a gente tem que aí disponibilizar para outras pessoas também. Então eu quero te Sim. deixar um beijo. Eu também quero agradecer Obrigada, para Beatriz, pra todo você mundo também. que participou, que comentou e Obrigada. tudo. É muito importante a participação de vocês e quem sabe, né, Ju, numa próxima a gente se encontra novamente para discutir sobre outros assuntos em que envolva ansiedade e alimentação. Então, para você que gostou da Sim, live de hoje, já corre para deixar depois um comentário com um tema de sugestão, né, para eu e a Ju aqui conversar. Quem sabe pode você vai ser deixar a aqui. inspiração. É, exatamente. Certo? Então, boa noite para todo mundo, para você, Ju, em especial. Um ótimo Obrigada. final de semana. E precisando, estamos à disposição aí para vocês, certo? Beijo, Um pessoal. beijo Boa da noite. Bia e tchau, tchau para vocês, gente. Tchau, tchau.